Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Olá, me chamo Felipe Salles, sou analista de negócios aqui na Siacom e hoje estarei apresentando para vocês as atuais e novas funcionalidades do aplicativo Siacom na palma da mão. Mas antes de falar do aplicativo, vamos contextualizar. É comum no pico da safra os produtores solicitarem informações sobre relatórios diários, dados das movimentações como classificação ou até mesmo o saldo atual da safra. Agora a questão é, com qual frequência eles fazem essas solicitações? Hoje, com a integração entre o nosso sistema Siacom Armazém e o aplicativo Siacom na palma da mão, é possível visualizar todas as movimentações de entrada e saída em tempo real, sendo que elas são apresentadas através dos nossos painéis dashboards e também nas boletas. Agora a pergunta é, o que há de novo na aplicação? A novidade está em quem terá acesso a estas informações. Até então, apenas usuários relacionados ao armazém poderiam visualizá-las. Agora, os produtores também. Já com acesso ao aplicativo, posso vir no menu e selecionar a opção Boletas. Nesta, com as opções de filtros selecionadas, eu poderei visualizar as informações de produtor e endereço, sendo que o endereço é válido como a fazenda. Aplicado, eu acesso as minhas boletas e tenho todas as informações que antes já estavam presentes. Voltando ao menu principal, poderei visualizar também as opções de dashboards, onde também foram aplicados filtros produtor e endereço, podendo visualizar especificamente esses endereços. Por fim, essas são as novidades do aplicativo Siacom na palma da mão. No caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo canal de atendimento ou com o departamento comercial. Isso é tudo e até a próxima. Quero te fazer 2 perguntas. Seja sincero, não precisa ficar chateado. Você é um fazendeiro ou um empresário rural? Você toca a sua fazenda ou gerencia como um empresário? Bom, aqui nós queremos falar com empresários rurais que buscam gerenciar suas fazendas de verdade, não como aqueles que tocam a atividade simples assim, nada contra, é claro, mas sabemos que existe uma grande diferença entre gerenciar e tocar uma fazenda. Com a Farm Siacom, você controla o seu rebanho de maneira completa e moderna, com o nosso sistema de gestão pecuária. Ah, e você é agricultor? Não se preocupe, a nossa solução faz a gestão agrícola e pecuária na mesma aplicação. Aqui você faz o manejo por animal ou lote. O livro caixa do produtor rural está na palma da sua mão. E você pode fazer todas as consultas que quiser através dos nossos mais de 140 relatórios de gráficos e análises. Transforme a gestão da sua fazenda agora com a Farm Siacom. Saiba mais clicando no link. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso já tradicional webinar Siacom. E, como sempre, trazendo aí temas relevantes para o segmento do agronegócio brasileiro, tá? E essa noite a gente vai falar, trouxemos aqui um outro especialista, certo? Para tentar não, certeza que a gente vai agregar valor para vocês, tá? E a gente vai falar sobre financiamento para armazéns de grãos, tá? Então, um tema muito relevante para o momento, tá? E eu gostaria aqui já de passar alguns recados para vocês, tá? Então, a gente vai trazer um assunto relevante aí sobre financiamento para armazém de grãos, o que tem de novidade, seja em linhas de financiamento, em termos de taxas de juros, enfim, quais são as modalidades, os cuidados que são necessários ao pleitear um financiamento, coisas nesse sentido, tá? E para isso, obviamente, a gente trouxe um especialista para falar.
Bom, nós já temos aí 43 pessoas até o momento aqui na sala. Eu gostaria que vocês fossem colocando aí de qual localidade do Brasil vocês estão falando. É interessante a gente conhecer a nossa audiência aqui hoje, tá? Então, vão colocando aí de quais cidades vocês estão falando, que é muito importante a gente se conhecer aqui e entender de que localidade vocês estão, tá? E alguns recados aqui iniciais para a gente poder ter o maior proveito possível essa noite, tá? Durante o evento aqui, a gente vai soltar algumas enquetes, tá? E essas enquetes, elas são úteis para a gente entender e conhecer um pouco mais sobre a audiência, ou seja, o pessoal que está aqui participando desse evento. Então, a gente vai soltar as enquetes, é importante que vocês respondam elas para que a gente colocar. Fiquem à vontade, respondam mesmo, porque a gente não sabe, a gente vai ter os percentuais, mas não sabe efetivamente qual foi o usuário ou quem está assistindo que fez o voto, né? E, não menos importante, então, vocês podem utilizar o chat aí também, da maneira como vocês estão colocando aí. Tem o pessoal do Paraná, nós temos o pessoal de Minas, nós temos do Mato Grosso, Panambi, Rio Grande do Sul, de Londrina, Catalão, de Goiás, enfim, bacana, de vários estados aqui hoje, tá? Então, podem fazer as perguntas no momento que vocês quiserem, tá? Pessoal de São Paulo aí, Rio Grande do Sul também, Santo Ângelo, Pato Branco, no Paraná. Então, vocês podem utilizar o chat para fazer as perguntas no momento que vocês acharem oportunas, que a gente vai tentar responder todas elas aqui hoje, tá? E a gente sempre preza para que vocês fiquem até o final, e para aqueles que ficarem até o final, lembrando que nós teremos aqui hoje o nosso sorteio do nosso kit Ciacon, tá? É esse chapéu aqui da Ciacon, o nosso kit churrasco personalizado aqui da Ciacon, a nossa squeeze para hidratação, e a xícara para o cafezinho. Então, no final aqui do nosso bate-papo de hoje, a Josi, que é responsável pelo nosso marketing aqui na Ciacon, tá? Ela entrará aqui para a gente poder fazer o sorteio. E só serão sorteados aqueles que estiverem presentes dentro de sala, tá? Então, muito pessoal aí, bem distribuído, o Tocantins também aqui presente. Então, para já dar as boas-vindas aqui, eu gostaria de chamar aqui o Hugo Neto, Hugo Guimarães Rodrigues, para... Tá por aí, Hugo? Habilite a câmera aí e o microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite. Pessoal da Ciacon aí, toda a equipe que nos ajudou aí, Isso aí. na montagem da apresentação. Exato. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos tentar passar, né, para o pessoal, de forma clara, as entrelinhas do processo de financiamento, como que está funcionando aí, de acordo com o novo Plano Safra, que foi lançado agora. Quebrar um pouco esse tabu, né? Isso, exato. E acho que mais importante do que nunca, né? Justamente no momento de a gente vai ter algumas imagens e alguns dados aqui que eles reforçam muito essa necessidade, né, Hugo? O momento foi muito oportuno para a gente tratar desse tema, porque os produtores rurais estão colhendo no momento, né? Inclusive, deve ter gente até colhendo nesse exato momento. Isso, então, até comentava... O pessoal está sentindo na pele aí o que nós vamos falar hoje, o pessoal está sentindo na pele aí. Exato. A falta de espaço, né? Isso, exato. Eu até comentei contigo, acho que ontem, né, fiz esse fim de semana eu fui até Uberlândia e, enfim, caminhando de carro, a gente fala da Ciacon, nossa sede que é aqui em Goiânia, né, então eu rodei do interior de Goiás até Uberlândia também, né, no triângulo ali, a quantidade de lavoura ainda sendo executada, a quantidade de máquinas e a quantidade de caminhões, tanto é que eu gastei, além do normal, para poder chegar em Uberlândia, da quantidade de caminhões que estavam trafegando na estrada, pelo volume de máquinas e caminhões fazendo essa colheita, e eu passei por um armazém, acho que eu nunca vi tanto silo-bolsa reunido na minha vida. Eu estou aqui no sudoeste goiano, no município de Rio Verde, e aqui a situação não é diferente. Muita gente já utilizando silo-bolsa, porque os armazéns já estão lotados, né? E muita gente descarregando até mesmo no chão, porque não tem espaço, não tem silo-bolsa mais para vender. Isso, a verdade é essa. Até falando sobre silo-bolsa para venda, que não está tendo, existe uma dificuldade, as fábricas acho que não estão conseguindo suprir toda a demanda, até teve alguém no chat aqui que já perguntou se alguém está trabalhando com silo-bolsa. Acredito que, salvo engano, acho que foi a Luísa, que deve ter está tendo uma necessidade aí de silo-bolsa. Mas quem fato, conseguiu comprar conseguiu. Está usando, mas quem não conseguiu, eu acho que não está tendo mais para entregar. Exato. Tá. Então, mas é isso, a gente vai tratar desse assunto aí. E, Hugo, antes de iniciar aí do nosso assunto, fala um pouco aí sobre a tua experiência profissional,
o trabalho que vocês desenvolvem dentro da SEAG, enfim, dá um contexto geral sobre a tua trajetória aí para o pessoal te conhecer um pouco mais e o trabalho que vocês executam, né? Como vocês estão vendo aí na tela, né? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro ambiental, e já atuo especificamente na área de armazém de grãos há quase 10 anos. Então, já passamos aí por diversos momentos, né, da agricultura aí, e a gente vê sempre que a armazenagem de grãos é um problema constante, cada vez crescendo mais, e agora se tornou a gota d'água, né, chegou no limite. Então, a gente trabalha aí já há bastante tempo com licenciamento ambiental para armazéns, parte de captação de água, regularização de outorgas, os projetos técnicos agropecuários que vão para o banco aí, fomentar o pedido do financiamento, esse apoio também com a própria instituição financeira, o contato ali com o gerente, muitas vezes o produtor está na fazenda, não tem tempo, então a gente faz o suporte aí, até mesmo durante a obra, né, quando o armazém começa a ser construído, é muito importante que a gente esteja por perto, porque tem algumas variáveis, né, que precisam ser avaliadas do ponto de vista ambiental, tem a questão da energia elétrica, né, muitas vezes não tem rede, então tem que ser instalado um gerador, e para isso existem leis normativas, então assim, a gente faz o acompanhamento completo, né, desde a parte ali do licenciamento, a tomada de crédito, que é o financiamento, e a obra, né, que é, de fato, a construção do armazém até que ele fique pronto para funcionar, e também, no finalmente ali, a parte de bombeiro, vamos dizer, o arremate final para finalmente o armazém poder funcionar, né? Então, basicamente, é uma gestão aí 360, do início ao fim, a gente acompanha todas as etapas. Perfeito, bacana. E justamente por esse motivo, pessoal, até pela experiência que tem o Hugo dentro desse segmento, né? A gente, aqui dentro da SEACON, a gente sempre procura trazer pessoas de referência no mercado para que consigam agregar e conhecimento para vocês aqui, tá? Então, a gente trabalha na parte no segmento de softwares, tá? Para gestão de armazéns e fazendas, conforme vocês viram aí, e a gente sempre tenta trazer alguns parceiros que possam agregar valor aqui para vocês, tá? Um recadinho rápido, viu? Já soltei a primeira enquete, viu? Para a gente entender qual que é a principal atividade do pessoal que está aqui hoje, tá? O pessoal está respondendo ali, está movimentando os gráficos, então, de momento, a gente tem 18% de produtores, 31% de armazenadores, consultores, 31%, estudante 4% e outros 13%, só para dar o feedback. Isso é bom, tem muita gente que já é armazenador, já vai estar muito familiarizado aqui com o que nós vamos falar. Isso, exato, tá. Então, perfeito, assim, viu, pessoal? Então, vocês podem ir colocando aí os assuntos aí no chat, à medida do possível que a gente vai respondendo, aquilo que a gente não conseguir, a gente tenta responder até depois, viu? E se você já quiser continuar, Hugo, fique à vontade aí para iniciar o trabalho. Beleza, vamos começar então. O pessoal do chat aí, fica à vontade, vai mandando. Na medida do possível, a gente vai respondendo, tá? Bom, vamos lá então. O nosso tema aqui, como vocês viram, é financiamento, né? Mas antes de falar de financiamento, eu vou fazer uma introdução aqui com vocês, por qual necessidade a gente está vindo aqui falar desse assunto, né? O que nos levou até aqui, porque a gente está aí, como eu falei, na fase final da colheita de segunda safra, né? Que até pouco tempo se chamava de safrinha, em muitos lugares ainda se chama de safrinha, mas aqui a gente vai chamar de segunda safra, né? Até porque ela está sendo uma safra bem cheia, recorde, né, de produção. Então, a gente vai trazer um dado aqui da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, que essa safra agora, 2022-23, eles estão estimando um volume aí de mais de 300 milhões de toneladas, né? Então, uma alta de 15% aí em comparação ao ano agrícola anterior. Isso. Então, né, o que a gente havia falado no início aqui, eu vou repetir, os produtores rurais estão enfrentando uma situação extremamente crítica, né, que é o déficit na armazenagem. Não é uma situação nova, né? Quem é produtor rural sabe disso e já passou por isso, mas como eu falei, esse ano extrapolou todos os limites e eu acho que é a gota d'água mesmo. Então, esse é o motivo da gente estar vindo aqui falar desse assunto, tratar disso, né, para abrir os olhos aí dos produtores, para sair um pouco das grandes empresas e pensar no seu próprio armazém, enfim. Então, vem aí mais uma colheita recorde de grãos, né? Quem já está colhendo aí
já está percebendo isso, a produção está sendo muito boa, pelo menos aqui no Centro-Oeste, mas o velho problema do setor continua, falta de espaço para guardar o que foi colhido, né? Vou até compartilhar com vocês aqui uma imagem que é lá do município de Sorriso, né, no Mato Grosso. Estão vendo aí? Né? Então, Sim. isso aqui é uma imagem lá do município de Sorriso, né, de uma cooperativa agrícola lá, onde não tem mais espaço para guardar o milho, não tem silo-bolsa, e a única opção foi descarregar no chão mesmo. Tá? Então, não é uma imagem comum da gente ver, né? E esse ano tá muito comum da gente ver isso aqui, né? Estão depositando milho aí a céu aberto, sem nenhum tipo de proteção, embora não seja uma época chuvosa, mas, né, o milho fica aí exposto. Então, assim, é uma imagem que assusta, né? Assusta um pouco, a gente não está acostumado a ver isso. Poderia muito bem estar dentro de um silo, né? Mas, infelizmente, não temos espaço. Isso, exato. Ah, então... colocando aqui, até dando o feedback aqui, deixa eu só voltar à apresentação. A Damiane que pergunta a respeito de se a gente vai disponibilizar essa apresentação, viu, pessoal? O Hugo já tinha autorizado, tá? Então a gente vai disponibilizar não só a apresentação, dando recado, nós vamos disponibilizar aqui para vocês mais 2 e-books hoje, tá? Um que fala sobre a construção de silos e o outro sobre aumentar o faturamento dentro da unidade armazenadora, tá? Para aqueles que prestam serviço para terceiros, tá? Então, a gente vai disponibilizar Antes de passar para o próximo, eu só queria responder a pergunta aí do Rafael, que é uma pergunta importante sobre, né, a função de cada profissional. Isso. O engenheiro ambiental, ele está habilitado para fazer a parte ambiental, né, que seria outorga de água, licenciamento, enfim. Para a parte do projeto mesmo, projeto técnico, recomenda-se um engenheiro agrônomo, né? Só que na nossa equipe aqui, a gente tem, além de mim, temos outros engenheiros também, temos engenheiro civil, engenheiro agrônomo. Então, é sempre importante ter uma equipe, né, para coordenar esse projeto, principalmente na parte da execução. E então é isso, tá? Um profissional sozinho nunca vai conseguir coordenar e executar um projeto desse. É sempre importante, né, ter uma equipe. Então, a gente começa no licenciamento, depois faz o projeto técnico, depois vem projeto estrutural, vem a fase de execução. Então, é importante uma equipe aí preparada para gerir tudo do início ao fim. Beleza? Isso, perfeito. E até a Luísa falou também lá no início, né, que ela está, na verdade, começando o empreendimento para beneficiamento de armazenamento de grãos em silo bolsa e está na fase de projeto de viabilidade para financiamento junto ao banco. Tá? Acho que foi por isso que ela falou lá no Bom, Luísa, uma dica que eu posso te dar, antes do projeto de viabilidade, eu não vi qual é o seu município, mas veja a respeito do licenciamento ambiental, que é uma coisa que trava muito lá na frente. Tá? Às vezes o projeto tem viabilidade, o banco financeira, dá o sinal econômica, verde, mas acontece mais muito aqui. A gente vê acontecer muito, o banco dá o ok, mas não tem a licença e não libera o crédito. Uhum. Isso, exatamente. Tá? E também o Evandro, falando lá no Mato Grosso, né, justamente a foto onde você colocou, o que tem impressionado, embora não seja novidade, são as montanhas de milho nos pátios por toda a MT. Tá? Não é novidade, mas eu acho que esse ano tá acima do normal. Isso, eu concordo contigo, eu também já tenho aí 20 anos de mais, na verdade, até que os cabelos que caíram não mentem aqui, já atuando diretamente na área, e eu acredito que esse talvez seja o ano mais crítico que eu já vivenciei desde que eu estou dentro do agronegócio, já fazem mais de 20 anos, tá? E hoje, inclusive, deslocando, né, do interior do estado de Rio Verde, inclusive aqui para Goiânia, para a capital, para o escritório, eu também passei por uma unidade armazenadora, uma foto similar, só não está daquele tamanho, Hugo, porque eu acho que ainda tem muito milho para chegar lá, mas acho que vai... Tem. A colheita acho que não está nem na metade ainda, ou se tiver muito, está na metade. Então ainda tem muito milho para ser. O Mato Grosso, como sempre, ele é avançado um pouco mais, até porque se planta antes, né? Mas alguns estados... E além disso, tem muito armazém que ainda está cheio com soja, né? O pessoal não tirou a soja ainda, então... Exato. Se já não tinha espaço antes da colheita, imagina agora. Exato. Perfeito. Beleza, pode ir seguindo aí, pessoal. Vamos continuar, então. Só te cortando e dando a parcial, produtor rural 15%, 22% armazenador, 37% consultores, 7% estudante e 17%. Show de bola. Tem de tudo um pouco. Isso aí. Bom, então eu trouxe aqui um gráfico, né, para a gente fazer um comparativo. É um gráfico da Conab e da Abimac, tá? Então, esse gráfico aqui, esses anos de 2018 até 2022, são dados reais, tá? Isso aqui são dados verdadeiros.
Somente esse último aqui, que é uma estimativa, tá? E aqui é a mesma forma. Então, a gente vê aí que de 2018 a 2022, houve um crescimento, porém um crescimento muito, muito pequeno, né? Pouca coisa ali se aumentou. E já nesse ano, né, a estimativa da Conab é um aumento significativo, ou seja, a produção de grãos nesse ano agrícola, ela vai ser a maior da história, né? Isso não é novidade, todo mundo já está ciente disso, a colheita de soja foi muito boa, e milho agora também está superando as expectativas. Então, a gente vai ter uma safra cheia aí, né? Produção total de grãos recorde no Brasil. Em paralelo a isso, a gente olha um outro gráfico que também nos assusta um pouco. Em 2022, a gente tinha um déficit de armazenagem, tá? Isso aqui a gente está falando em milhões de toneladas. Então, em 2022, tínhamos um déficit aqui, né, de 83 toneladas, milhões de toneladas. E agora, em 2023, a estimativa da ABIMAQ, 118 milhões de toneladas, tá? Qual que é o grande lance disso aqui? Um aumento de quase 50%, né, no déficit, ou seja, estamos produzindo mais e o nosso déficit não para de crescer, ou seja, não temos espaço para armazenar isso aqui, não temos espaço, não temos aonde colocar, né? Resultado disso, vocês acabaram de ver na foto ali. Exatamente. E até uma questão que a gente vê bastante também, acho que o VMC, você já deve ter passado, obviamente, nesses 10 anos de experiência pela construção de vários silos. Não é que nas obras não estão acontecendo. Pelo contrário, né? A gente vê um volume de obras significativo, inclusive até com alguns projetos com dificuldade de entrega, por falta de material, às vezes. Durante a pandemia, a gente teve alguns casos aí de clientes que não conseguiram finalizar as estruturas justamente por falta de, enfim, de material, de alguma coisa nesse sentido. O que eu vejo também, João... Mas não consegue acompanhar, né? O que eu vejo também, para você ter uma ideia, nos últimos anos aqui, só no meu escritório, nós fizemos mais de 50 armazéns. Fizemos, que eu digo, é a regularização, né, ambiental e tudo mais. Só que o que eu percebo? Muita gente entrou na atividade, muita gente que não era agricultor entrou na atividade, né, arrendou área e hoje estão plantando. Muito disso devido à pandemia, os preços das commodities foram lá em cima, então muita gente arriscou, né, abriu mão da atividade que tinha e passou a ser agricultor, né? Então, a área produtiva aumentou demais, principalmente Mato Grosso, região ali de Querência, Canarana, Ribeirão Cascalheira, aumentou demais, região do Matopiba, quase não se via falar em lavoura, hoje tudo virou lavoura. Então, assim, além da produção ter aumentado, além do déficit de armazenagem, teve muito aumento de área produtiva também, né? Então, tudo isso contribui para esse cenário aí. Isso, exato. E aquela questão que eu falo, né? No momento de alta de preço, eu já vi isso em mais de uma questão, aí aquela atividade, conforme você diz, o advogado começa a plantar, o odontólogo, o médico entra na atividade, porque os preços estão bons, né? E aí, justamente, que é oferta e demanda, né? Commodity, excesso de oferta, demanda, ela não tem uma variação muito, muito grande, com base no excesso de oferta, você vai ter a baixa do preço, que inclusive um dos motivos, né, o que está acontecendo também essa falta de espaço, porque muita gente acabou não comercializando a soja. Se ele estava capitalizado, ele manteve a soja e não libera espaço para cima do estado. Muita gente segurou a soja, achando que os preços iriam melhorar, e na verdade aconteceu justamente o contrário, né? A soja despencou e aquela pessoa que está capitalizada não tem necessidade, não vai vender, né? Vai segurar. Então, não sobra espaço para o milho. Então, eu conheço, são vários fatores aí que vêm se acumulando que chegamos nesse ponto. Isso, exato. Tá? Bom, eu soltei aí, pessoal, a segunda enquete perguntando sobre sua região tem enfrentado os problemas com falta de espaço nos armazéns. Tá? E não, acho que não é nem surpresa, 79% a 80% falando que sim. Então, como a gente tem pessoal aqui do Matopiba, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste também, então é um problema generalizado de fato. Eu diria que esse problema hoje ele é a nível Brasil, né? Acho que o Brasil está passando por isso. Talvez uma região ou outra seja mais privilegiada, mas os grandes produtores realmente estão sofrendo muito com isso. Isso, perfeito. Bom, eu trouxe aqui, né, um outro slide aqui para falar dos benefícios do armazém, né? Quem já tem armazém aí, quem já é produtor, provavelmente sabe disso. Mas, enfim, vamos lá.
Redução de gasto com transporte, né? Você vai estar com o armazém ali dentro da sua fazenda, então seu custo com frete vai ser mínimo, você não vai precisar se deslocar até o armazém. No Mato Grosso, isso é muito comum, né? O armazém está a 100, 150, 200 quilômetros de distância da propriedade, então acaba sendo um problema, o caminhão estraga ali carregado, né? Fura um pneu, quebra uma peça, muitas vezes o motorista fica ali sem nenhum apoio. Então, o frete ele acaba sendo, né, um gargalo, sim, com certeza. E sem falar no custo, né, de óleo diesel, pneu, peças. Então, assim, você reduz drasticamente aqui o seu custo com o transporte, evita o risco aí de caminhão na rodovia. E segundo ponto, diminuição de perdas por atraso na colheita, né? Como você não perde tempo com frete, automaticamente você colhe mais rápido, né? Então, se você demoraria ali 30 dias para colher sua safra, talvez com armazém você consegue colher em 15, né? Soja a mesma coisa, milho a mesma coisa. Então, você ganha tempo, né, no plantio da safrinha, você ganha tempo ali na armazenagem, na secagem do seu grão. Terceiro ponto, aumento do rendimento da colheita, né, de forma geral. Garantia da qualidade do produto. É você que vai pesar o seu produto, é você que vai secar o seu produto, então você vai conseguir validar aí os parâmetros de qualidade, se a secagem ficou boa, se a pesagem está da forma correta, né? Quando você não tem o armazém, você acaba ficando refém daquela empresa, né? Se você não tem onde armazenar, você tem que pagar para quem tem. Então, ele vai pesar do jeito dele, ele vai classificar do jeito dele, e ele vai armazenar também ali do jeito dele, né? Então, você tem o seu armazém, você garante a sua qualidade. E o quinto e último aqui, que eu considero o mais importante de todos, né? Você utiliza seu produto no momento mais oportuno, ou seja, se o preço não estiver bom, você consegue dar uma segurada. Se o preço estiver melhor, você consegue esvaziar seu armazém, tá? Então, o grande lance do armazém, eu acho que é esse último aqui, tá? Que seria você ter uma liberdade econômica para comprar ou vender, né, da forma que você achar mais interessante. Isso, perfeito. E até dando aqui o pessoal participando aqui do chat, bacana, continue falando, tá? O Elias, ele fez uma pergunta que, na verdade, eu acho que eu não sei de que forma aproveitar o registro de exportação feito na hora de fazer os contratos no porto e no financiamento. Eu vou ter que buscar essa resposta, porque não sei de falar de cabeça, porque a parte de exportação, como a gente está aqui, né, bem longe do porto, é um assunto que a gente não lida diariamente, né, a parte de exportação. Mas depois eu vou pegar o contato aí do pessoal e o que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai respondendo no particular depois. Tá, bacana. Aí a Luísa até colocou uma situação interessante, né? O que o pessoal acha sobre o prestar serviço para terceiros utilizando o silo bolsa, na verdade. É uma modalidade que, na verdade, Luísa, até o Medina acho que complementou ali, mas eu também não conheço. Dos clientes da Seacom, vários clientes nossos utilizam o silo bolsa como forma, por exemplo, principalmente safrinha, porque não tem espaço suficiente para receber a safra, que de safrinha já não tem mais nada, né, Hugo? Justamente. Então, eles utilizam a estrutura metálica e tem o silo bolsa também como forma de ter esse escape ali, né? Agora, puramente só o silo bolsa, nós não temos nenhum cliente que tem essa modalidade. Conhece algum, Hugo? Que seja não conheço. Só com silo bolsa? O que acontece muito, eu não sei se o pessoal tem conhecimento, mas o silo bolsa você precisa de 2 equipamentos. Você precisa de um equipamento para colocar o grão dentro dele e outro equipamento para retirar o grão. Tá? Então, assim, acaba sendo um custo elevado. Claro, vale a pena, né? Mas o produtor rural, geralmente, ou ele compra essas máquinas, ou tem empresas que fornecem a máquina. Agora, em relação ao silo bolsa, de fato, eu acredito que a maioria do pessoal compra mesmo. Compra o silo bolsa e contrata o serviço só da máquina. Perfeito. Aí, no caso dela, eu acredito que ela, ao invés dela construir a estrutura totalmente metálica, ela acredito que partiria para a padronização do produto e depois colocaria no silo bolsa. Aí, realmente, silo bolsa puro sangue, assim, eu não conheço como prestação de serviço, de fato, tá? Ô Júnior, essa pergunta que você fez aí, nós vamos chegar lá, tá? Eu tenho um tópico aqui só desse assunto, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas tem sim. Tá, perfeito. E dando uma prévia aqui, se a sua região tem enfrentado problemas com a falta de espaço, 82% sim, 12% mais ou menos. Então, grande maioria com problema de fato. Mais de 90%. Exatamente. Então, é a realidade, infelizmente, que a gente está vivenciando.
Pode seguir. Bom, vamos continuar aqui, né? Agora a gente vai falar de um programa específico, tá? Do Plano Safra. Todo mundo deve estar sabendo aí que foi lançado agora o Plano Safra, né? E dentro do Plano Safra existe um programa específico para armazém, que é o PCA, é o Programa de Construção de Armazém, tá? Então, para esse programa, foram destinados 6,65 bilhões de reais, tá? Vão ser disponibilizados aí para produtores rurais construírem ou ampliarem seus armazéns, tá? Então, quando a gente fala em financiamento de armazém, essa é a linha mais viável, né? É a linha mais utilizada. 90% dos produtores rurais utilizam essa linha de crédito. Existem outras, como, por exemplo, o FCO, para quem é daqui do Centro-Oeste, mas o FCO ele é limitado, tá? Ele tem uma limitação de valor muito pequena. Então, ele acaba não atendendo uma obra desse porte. Então, falando em armazém de grãos, vamos considerar aqui o PCA, tá? Programa de Construção de Armazém. Então, vamos lá. O prazo dessa linha de crédito é de 12 anos, incluindo 2 anos de carência, tá? Então, você pode optar aí pelo prazo máximo, que são 12 anos, sendo que os 2 primeiros anos são carência. Você paga só o juro, não paga, de fato, a parcela, certo? Isso aqui é muito importante porque, geralmente, os 2 primeiros anos, o pessoal usa para montar o armazém, começar a rodar ele, implementar, né? Então, é uma folga que você tem para começar. Limite financiável, 100%. Ou seja, você pode financiar 100% do seu armazém, da sua obra, através desse programa, tá? Alguns outros programas, eles são 70%, 80%, mas o PCA especificamente, limite 100%. O PCA também, ele pode incluir toda a parte elétrica, tá? Isso aqui costuma ser um valor bastante alto. Uhum. Então, muita gente às vezes pensa, mas eu vou financiar o armazém, ok, mas e a parte elétrica? Eu vou ter que tirar do meu bolso? Não, também pode entrar no financiamento, tá? Toda a parte elétrica, rede trifásica, tudo que envolver energia elétrica pode sim ser inserido no PCA, tá bom? Teto de financiamento, isso aqui é uma pergunta que o pessoal faz bastante para a gente. Até quanto pode ser financiado, tá? Então, o PCA, nesse plano safra, teto é de 50 milhões por beneficiário, né? Pode ser CPF ou CNPJ, 50 milhões por ano agrícola, tá? Esse assunto, João, eu quero dar uma atenção maior, porque gera muitas dúvidas, tá? Esses 50 milhões, como vocês podem ver aqui, é por ano agrícola. Hugo, mas eu posso pegar 50 milhões todo ano? Sim, desde que a sua garantia, né, esteja cobrindo esse valor, né? Então, um exemplo. A sua fazenda, você deu ela de garantia, ela foi avaliada em 100 milhões, o banco vai te financiar 70% disso, né? Então, ou seja, 70 milhões. Então, você tem o direito de pegar 70 milhões com essa garantia de 100. Então, se você pegou 50 milhões esse ano, para o ano que vem, você pode pegar mais 20. Ou se você quiser 35 esse ano, 35 ano que vem, entendeu? Então, 50 milhões por ano agrícola, de acordo com a sua garantia. A garantia, ela funciona conforme exigência de cada banco, tá? Então, é muito comum a Caixa Econômica exigir uma coisa, o Banco do Brasil outro, o Santander outra, o Sicobi outro, tá? Então, o BNDES deixa isso aqui para cada instituição financeira optar da forma que achar melhor, certo? Então, voltando aqui, 50 milhões por ano agrícola, né, de acordo com a sua garantia, e as garantias, cada banco tem a sua, correto? Júnior, essa aqui agora vai responder sua pergunta, tá? Demais investimentos. Aqui, nesse demais investimentos, entra a reforma. Então, até 25 milhões por ano agrícola destinado para... Tem outros investimentos, eu só trouxe um exemplo aqui, né, que no caso, reforma do armazém. Então, você tem ali seu armazém, já está um pouco defasado, precisa de uma reforma, você vai entrar aqui nessa faixa de 25 milhões por ano agrícola. Correto? Perfeito. Tá, aproveitando aqui também, o pessoal perguntou, o PCA apenas para produtor ou também para cerealistas? Os dois. O PCA, não, o PCA, João, eu até vou abrir o site do BNDES aqui para mostrar para o pessoal. Perfeito. Depois, quem tiver curiosidade de ver, porque o BNDES atualizou o site dele e ele trouxe, né, algumas novidades lá. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem ver. Estão vendo aí, né? Sim. Então, esse aqui é o site do BNDES, né, PCA.
Então, aqui tem uma aba onde você clica, quem pode solicitar, tá? Então, aqui ele é bem enfático, né? Produtores rurais produtores e suas cooperativas. Isso. Então, é uma linha voltada mesmo para o produtor rural, né? Para aquele que está no campo ali, tá? Acredito que deve sim ter outras linhas para cerealistas, mas o PCA ele é para produtor rural e suas cooperativas de produção. Tá, perfeito. Beleza? Então, nessas condições, já respondendo aí diretamente, o pessoal encaixaria para cooperativas e para produtores, né? Encaixa balanças? Pergunta do Marcelo. Encaixa balança? Isso. Sim, Marcelo. Sim. Toda a estrutura de armazenagem, tá? Moega, secador, balança, silo, enfim, tudo que envolve aí o armazém. Perfeito. E dando uma parcial, eu soltei uma nova enquete aí, perguntando para quem é produtor, aqui dentro do contexto das pessoas que estão aqui, se ele está estudando a possibilidade de construir o armazém. 38% sim, 23% não, e 38% estão estudando a possibilidade. Então, mais de 70%, praticamente mais de 80% do pessoal ou já está estudando a possibilidade e quer construir, né? Bom, trazer aqui para vocês um dos assuntos mais polêmicos e mais, né, o pessoal mais pergunta aí em relação a juros, né? Isso aqui é um fator limitante. Muita gente constrói ou deixa de construir um armazém baseado na taxa de juros, é óbvio, né? Então, o Plano Safra 2023-24 trouxe para nós aqui armazéns até 100 mil sacas, uma taxa de juros de 7% ao ano, tá? Uma taxa muito boa, muito atrativa. Dificilmente vão encontrar taxas melhores que essas aí no mercado. E para aqueles armazéns um pouco maiores, né, acima de 6 mil toneladas, acima de 100 mil sacas, a taxa de 8,5% ao ano, tá? Ainda assim, eu considero uma taxa de juros muito boa, muito atrativa, né, pensando na rentabilidade ali que o armazém pode trazer e considerando também os 2 anos de carência, né? Então, você conseguir uma taxa dessa e ainda ter 2 anos de carência é uma linha de crédito muito boa. Então, como eu falei, mostrei no site do BNDES para vocês, quem pode solicitar o PCA, produtores rurais e suas cooperativas. Então, é uma linha 100% voltada para apoiar o produtor rural, certo? Embora eu acho que esses 6 bilhões, né, que eles disponibilizaram ainda não será suficiente. O Brasil precisa de muito mais investimento, mas já é um passo, né? Já é uma evolução. Sim, com certeza. Agora, pessoal, a gente vai deixar um pouco de lado aqui a parte de financiamento, né? Expliquei para vocês os detalhes aí de taxa de juros, linha de crédito, como é que funciona. Agora a gente vai falar sobre as demais exigências do banco, né? Porque quem já financiou aí sabe que o banco ele tem uma série de pré-requisitos, né? Não basta você ter a garantia, você tem que ter licença ambiental, você tem que ter o projeto, tem que ter várias viabilidades, né, para o banco liberar o financiamento. A gente vai falar um pouco aqui agora da parte ambiental, que é onde eu vejo muita gente batendo cabeça, muita gente tendo dificuldade. Chega na hora de liberar o crédito, a pessoa não está com a licença em dia, não fez uma boa sondagem ali, não sabe o melhor local para construir esse armazém. Então, vou começar aqui justamente pela sondagem, né? Nada mais é do que um estudo de solo, onde a gente vai saber ali a qualidade do solo, para saber se aquele local suporta uma obra desse porte, né? É uma obra de estrutura civil muito pesada, com fundações muito, muito grandes. Então, é muito importante fazer uma sondagem, porque às vezes você vê ali a superfície do solo e já põe na cabeça que o armazém vai ser ali, né? Só que nem Às sempre vezes o solo... É isso que eu ia falar. Às vezes a localidade, igual você falando, tua próxima rodovia, mas nem sempre quer dizer que aquele ponto ali ele vai receber bem aquela estrutura, né? O ideal é que todo armazém, quanto mais próximo da rodovia, melhor, né? Melhor. Mas nem sempre aquele local ali está preparado para receber uma obra dessa, né? Então, fazer uma sondagem é muito importante para saber a qualidade desse solo, saber se ele vai aguentar uma estrutura desse tamanho, tá? Segundo ponto, pessoal, aqui eu diria que um dos mais importantes de todos, tá? É uma área que a gente atua bastante e vejo muita gente tendo problema com isso, tá? Todo dia no meu escritório aparecem produtores lá desesperados que o crédito está pronto, né? Foi dado o sinal verde pelo banco, mas a pessoa não tem a licença, o banco não libera, pessoal. Não adianta ter protocolo, não adianta. O banco não libera sem licença, tá? Isso é regra. Não adianta ser só amigo do gerente, não vai sair. Não adianta, não adianta. Isso aqui eu já tive várias experiências, né?
Às vezes até alguns clientes não entendem, mas, pessoal, pensou em armazém, pensou em financiamento, primeira coisa é isso aqui. Primeira coisa, tá? Licenciamento ambiental. Bom, então vamos lá, vou explicar para vocês como é que funciona. Que, inclusive, teve algumas mudanças recentes, né, na legislação, se a gente pegar. João, o licenciamento ambiental, ele está sempre mudando. Tá? Eu vou explicar o porquê. O órgão licenciador, aqui eu coloquei que a regularização ambiental, né, se dará com a emissão da licença pelo órgão. Só que existe órgão federal, existe órgão estadual, existe órgão municipal. Tá? Então é muito importante a gente saber qual município vai ser construído esse armazém, a gente saber se aquele município tem competência ou não, né? Falando aqui do meu município, por exemplo, meu município ele é descentralizado, então o licenciamento é feito por aqui, né? A gente tem casos aí de clientes que o município não é descentralizado, ou seja, o município não tem competência para isso. Então o licenciamento é feito pelo Estado. Então o pessoal bate muita cabeça com isso aqui. Os gerentes de banco às vezes não sabem orientar, acaba confundindo um pouco. Então, o licenciamento ambiental, sempre oriento vocês aí procurar uma empresa, né, séria, com profissionais sérios para fazer isso aqui, porque não é brincadeira, é uma coisa que trava o recurso, né? E como o recurso é limitado, às vezes você demora aí 30, 40 dias para conseguir uma licença, quando você consegue a licença, já esgotou o recurso, tá? Então, por isso que eu sempre digo, pensou em financiamento, primeira coisa é licença ambiental. É o custo mais barato que você vai ter aqui, é o licenciamento. Tá? Então, ou ele vai ser pelo Estado, ou ele vai ser pelo município. Correto? Perfeito. Falando ainda de licenciamento ambiental, um dos pré-requisitos para, né, conseguir o licenciamento é a regularização da captação de água. Né? Como a gente sabe, toda fazenda necessita de água, né? E o armazém não é diferente. Para ele gerir o armazém ali, geralmente o pessoal faz poço, né? Poço artesiano, poço semi-artesiano. Então, temos que fazer a outorga da água, que é um pré-requisito para o licenciamento ambiental. Tá? Então, dentro do licenciamento ambiental, é necessário regularizar a captação de água. Né? A maioria das vezes, poço semi-artesiano ou artesiano. Bom, como eu falei agora há pouco, não custa lembrar, o licenciamento ambiental deve ser requerido antes do processo de financiamento. Por quê? Se o banco der o sinal verde, der o aval e não tiver o licenciamento, o crédito não será liberado, certo? É um pré-requisito do banco. Perfeito. Acho que o Júnior fez uma pergunta ali, antes de entrar na parte elétrica. Financiamento para equipamentos usados. Não, no PCA não, viu, Júnior? O PCA ele é específico para armazéns novos, tá? Pode ser que exista alguma linha, assim, para equipamentos usados, não vou saber te falar aqui agora, mas o PCA, ele é para equipamento novo, ok? Isso. Eu acredito também, até falando de experiência, pelo menos de alguns outros pessoas que fazem projeto, eu acredito que, no caso do Centro-Oeste também, a FCO também não financiava equipamentos usados. Não. Também, acho que nem o Finame também, enfim, acho que é uma problemática nesse caso aí, viu, Júnior? Outro ponto muito importante, que causa muita dor de cabeça, energia elétrica, tá, pessoal? A gente sabe aí que o armazém, ele demanda uma carga alta de energia, né? Muitas vezes tem que ser uma rede trifásica, e não é sempre que tem essa rede disponível no local. Na verdade, quase nunca, né? Quase nunca tem essa rede. Então, é muito comum, né, você passar num armazém novo, que acabou de ficar pronto, e você vê lá um gerador, né? O gerador que vai estar tocando aquele armazém, porque ainda não tem energia. Tá? Então, é muito importante consultar antes também uma empresa de energia elétrica, ver se tem viabilidade para puxar uma rede ali próximo, porque se não tiver, o armazém vai ter que ficar tocando só no gerador. Isso, e teve isso é um cliente nosso, viu, só trazendo um fato aqui, teve cliente nosso que tocou, acho que foram 2 safras. Aqui em Rio Verde tem demais, tem uma safra, 2, até 3 safras no gerador, né? E não é barato, é um custo muito alto. Nossa. Então, é muito importante consultar uma empresa de energia elétrica, ver a viabilidade, dá para puxar uma rede ou não, o pessoal vai orientar vocês aí, porque dependendo, se não tiver energia, não tem como ter armazém, né, João? Então, não tendo viabilidade para a energia, é melhor repensar, né? Melhor repensar. Tá, o Thiago até perguntou aí sobre hoje... Quantos por cento da obra geral? Isso. Thiago, 100%, tá? 100%. Armazém de grãos, o PCA, vou voltar no slide aqui,
mas é 100%. Isso aqui envolve o equipamento e a obra civil, tá? Isso. Então, 100% do limite financiado aí, Thiago. Que é uma baita vantagem, né? E conforme você diz, vai depender, como é um recurso que vem do BNDES, vai depender da instituição financeira que vai verificar a quantidade de garantias que você tem em troca para poder liberar. A garantia, ela é 70%, tá? Então, se sua fazenda foi avaliada em 100 milhões, você vai poder tirar 70, sendo que o máximo é 50 milhões por ano agrícola, tá? Então, se for o caso desse exemplo que eu dei, fazenda vale 100 milhões. 70 milhões você pode tirar. 50 num ano, 20 no outro. Ou 35 no ano, 35 no outro. Da forma que você achar melhor. Tá? Então, energia elétrica, né? Falei para vocês. Agora vamos falar do projeto técnico, agropecuário, né? Que é o pessoal costuma dizer que é o projeto do banco. É o projeto que vai para o banco, né? E, a grosso modo, é isso mesmo. É o projeto que vai ser feito ali pela consultoria, pelo técnico, pelo agrônomo, que vai para a análise do banco, tá? Então, eu diria, pessoal, que esse aqui é o último passo, tá? Por isso que eu até deixei por último, tá? Então, primeiro passo, fazer uma boa sondagem, fazer a viabilidade locacional, achar o melhor local para construir o armazém, ver se tem viabilidade de energia elétrica, fazer o licenciamento ambiental. Depois que você tiver ok com todos esses pontos, aí sim você parte para o projeto agropecuário, parte para o financiamento, tá? Trouxe aqui para vocês. É necessária a elaboração de um projeto técnico, contemplando os detalhes do investimento requerido para a análise da instituição financeira. Muito importante que esse projeto seja feito por um profissional capacitado, porque o banco ele vai aprovar ou reprovar o seu pedido baseado nesse projeto. Tá? Então, se ficar um projeto mal feito, né, faltando informações, pode ser que ele seja reprovado. Então, muito importante aí contratar uma assessoria de qualidade para fazer esse projeto, certo? É juntar as pontas, né, se a gente falar. Isso. Então, você citou os passos. Vou passar pela sondagem, vou verificar a questão de licenciamento ambiental, vou verificar a questão de energia elétrica. Então, marrei essas pontas. E depois vem a parte da viabilidade técnica e econômica financeira do projeto para poder falar o seguinte, ó, aqueles benefícios que você citou lá atrás tem que estarem, como se diz, desenhados dentro do projeto para falar para o banco o seguinte, ó, estou solicitando X milhões e aqui está o projeto junto com as licenças todas aqui e a viabilidade de pagamento que o meu cliente tem sobre esse projeto. Então, tudo bem amarrado, amarrando as pontas, para que o banco tenha confiança em liberar o recurso, porque, afinal de contas, nós estamos falando de milhões. Né? Porque assim, na verdade, João, financiamento nada mais é do que você está pedindo um dinheiro para o banco. Né? Ele não é obrigado a te emprestar. Ele vai te emprestar se houver viabilidade financeira, econômica. Então, para isso, você tem que provar para ele que tem viabilidade, que você é capaz de pagar. Né? Então, por isso que eu digo, o projeto agropecuário é o último, né? Porque sem licença ambiental, sem energia elétrica, sem uma viabilidade locacional, não adianta o projeto agropecuário, tá? Sim. Então, eu vejo muita gente... meio que queimando etapa, né? Eu estou começando pelo fim, na verdade. É isso que eu ia falar. Muita gente começa por aqui. É muito comum a gente ver os produtores rurais começando por aqui. E aí faz o projeto, manda para o banco dá o ok, aí o cara não tem licença, não fez viabilidade de energia elétrica, não sabe qual é o melhor local para construir o silo. Aí é onde começa a virar uma corrida contra o relógio, né? Porque o recurso ele vai acabando. Como vocês viram lá, tem 6,6 bi. Em algum momento vai acabar. Então, quem chegar na frente vai pegar. Quem ficar por último vai ficar sem. Tá? Infelizmente é assim. E por último aqui, pessoal, o projeto de investimento ele não deve ser encarado só como uma exigência burocrática, porque muita gente trata isso como burocracia, né? E, na verdade, não é. Ele é uma ferramenta ali de você mostrar para o banco que você está querendo, né? Porque muitas vezes o banco não tem conhecimento, né, do seu projeto, da sua intenção. Então, é a forma de você se comunicar com o banco. Você vai fazer o projeto e vai passar para o banco, né, com detalhes do que você está querendo. Correto? Então, muito importante esse projeto aqui. Existem outras etapas antes dele, como eu falei, mas quando chegar na vez dele, é muito importante ser feito por um profissional capacitado, alguém que já tem experiência, para não correr o risco aí do seu pedido ser reprovado,
tá bom? Tá, perfeito. Até colocando, a Damiane, até o Medina está interagindo com ela no chat, eu não sei se você consegue dar alguma visão para ele, Deixa se eu ver a a pergunta. SEAG, junto com a empresa de vocês, obviamente, poderiam auxiliá-los de alguma forma também. Uma operação multimodal, né? Unindo rodovia com os trens que cruzam o estado do Tocantins, especificamente no município de Porto Nacional, atrelado aos trilhos da ULI. Vejo que não me enquadro no PCA, porém me enquadraria outra linha de crédito. Com certeza, Damiano, existem outras linhas de crédito, né, para esse tipo de investimento. Como a gente está falando aqui de, né, armazém de grãos, ele é voltado para os produtores rurais mesmo. Mas existem outras linhas sim, tá? Existe o FCO, existe o FNO. Né, FNO, no caso dela, ou até... Aqui no caso, final se ela está no Mato Grosso, seria FCO, né? Também. Isso. Possível. Aqui no final da apresentação vai ter meu contato, meu e-mail, meu telefone. E aí, o que eu não consegui responder aqui, vocês vão me mandando aí por e-mail, pelo WhatsApp, que a gente vai trocando uma ideia, tá? Pra eu ir respondendo vocês aí com mais precisão, beleza? Isso aí, pessoal. E também, Mas assim, o PCA ele é só para produtor mesmo, tá? Para outros tipos de investimento, seriam outras linhas de crédito. Isso aí. Eu acho que o Eli perguntou também, dentro do PCA, seria possível financiar somente a ampliação? Sim, a ampliação ela entra como um novo, né? Seria como um novo. Sim, perfeito. Beleza. Pessoal, soltei uma outra enquete aí, tá? Essa é a título de curiosidade, inclusive, para saber como é que vocês acham, tá? Qual dos países possui mais armazéns nível fazenda? Ou seja, focado mais em produtor mesmo, tá? Vamos ver, o pessoal vai respondendo aí depois para a gente poder bater um papo. Beleza. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu quis falar um pouco de cada assunto para vocês entenderem. Claro que se a gente for aprofundar aqui, cada assunto desse tem muita coisa para ser discutida, mas eu quis trazer um pouco do básico aqui para vocês entenderem como funciona um processo de financiamento, ver que não é um bicho de sete cabeças, né, como muita gente acha. E eu queria trazer também para vocês o seguinte: o produtor rural, aquele que pensa em crescimento, pensa em desenvolvimento, é muito importante você ter, né, o seu armazém. Quem já esteve nos Estados Unidos aí, já andou, né, nas fazendas nos Estados Unidos, você vê que toda propriedade rural tem um armazém de grãos, tá? Aquilo ali, pessoal, é a liberdade do cara, né? A liberdade de armazenar seu grão, comercializar no momento certo. Então, talvez essa apresentação sirva para, né, abrir os olhos aí e criar coragem de entrar nesse ramo. A linha de crédito está muito boa, tem o recurso, a taxa de juros... Os juros estão bem interessantes, né? Os juros estão bem interessantes. Então, assim, quem tiver a garantia e quem tiver a necessidade, eu acho que é o momento, tá? É o momento de armazenar de grãos. O Brasil está com déficit muito grande, a gente está precisando, então o momento é oportuno, tá bom? Vou deixar aqui os meus contatos, tá? O meu telefone particular, o meu e-mail, tá? Aqui o nome da minha empresa. Se vocês pesquisarem no Instagram também, vocês vão encontrar lá a nossa empresa, lá tem alguns trabalhos que a gente faz, alguns clientes. E quem tiver dúvida aí que eu não consegui responder, manda para mim no e-mail, manda no WhatsApp, que a gente vai trocando uma ideia. Isso. E até colocando, viu, Hugo, a gente vai rodar um videozinho agora para vocês verem uma obra que eles fizeram parte lá, tá? Que eu acho que é bacana o pessoal ver o trabalho que vocês desenvolvem. Então, nada, além de falar, a gente mostra para justamente deixar claro o vídeo. Então, vai rodar um vídeo aí rapidamente, aí o Hugo pode falar um pouco a respeito do que é essa planta que vocês trabalharam aí, tá? Deixa eu rodar aqui o vídeo. Show de bola.
Bom, até falando um pouco, essa planta aí explica para o pessoal aí um pouquinho, aí, inclusive já deixa destaque aí os seus contatos aí. Eu vou responder a pergunta do Ricardo, uma pergunta importante que ele fez. Antes de responder, Ricardo, eu só vou falar aqui sobre esse vídeo para não perder o raciocínio. Essa é uma indústria aqui no município de Rio Verde, né? Que lá, como vocês viram no vídeo, tem uma unidade armazenadora, tem um armazém de grãos, e ali dentro tem também, né, tratamento de semente industrial, que é o TSI, tem câmara fria, tem UBS, né, que é beneficiamento de semente. Então, é uma agroindústria, né, que foi construída no município de Rio Verde. Para quem conhece Rio Verde aqui, ela fica ali próximo da Tecnoshow, né? É um cliente nosso já antigo, onde a gente trabalha com eles já há bastante tempo. Então, a gente foi a equipe responsável ali por regularizar a parte ambiental, fizemos o licenciamento, fizemos a parte de outorga, a gente atende eles também em outros municípios fora de Rio Verde. Então, é importante trazer para vocês, né, a prática, porque falar aqui é uma coisa, mas quando a gente vê, é diferente, né? Qual o impacto que uma unidade dessa traz, não só para o município, mas para toda uma região, é muito grande, tá? Então, respondendo a pergunta do Ricardo aí, João, ele falou que a viabilidade econômica está ligada ao custo de construção. Você irá abordar esse assunto? Ricardo, custo de construção, o que acontece? Quando você começa a fazer orçamento, assim como tudo no Brasil, você vai ver que tem muita diferença de um produto para outro. Tá? Então, existem várias marcas de armazém. E o preço varia de uma marca para outra, né? Natural. Então, o seu custo vai depender muito da marca que você escolher, né? Existem marcas nacionais. Que ele queira, né? Mas assim, existem marcas nacionais, existem marcas importadas. Então, o custo varia, né, de uma marca para outra e varia bastante. E muito mais ainda do que o equipamento é a construção civil. A construção civil varia muito de uma construtora para outra. Então, falar em custo de construção é complicado, porque o mesmo armazém ele pode ser construído com 10 milhões ou ele pode ser construído com 30, né? Depende do que você escolher. Depende do tipo de equipamento e a quantidade de que você está querendo colocar, né? A fornalha, por exemplo, existe automatizador de fornalha, existe manual. Então, depende, né? Enfim, a quantidade de balanço que eu vou ter balança de fluxo, não vou ter, a quantidade de fluxo que eu vou ter dentro do armazém, enfim, tem uma série de itens que precisam ser respondidos. E o Bernardo até tem uma pergunta ali interessante para a viabilidade, por exemplo, um silo de 100 mil sacas, que seria ali, acho que o início ali que o próprio PCA trabalha, né? Qual que é a estimativa de produção? Eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas aí teria que fazer um projeto de viabilidade econômica que talvez seja, conforme você diz, inclusive um dos custos mais baixos, que é justamente antes de eu pleitear, chamar uma empresa, por exemplo, para poder fazer esse trabalho. Ó, vale ou não vale? Enfim. Bernardo, o que acontece muito, Bernardo, é o seguinte. Às vezes você faz um armazém aí de 100 mil sacas, se a sua produção não for suficiente para encher ele, você pode prestar serviço para terceiro. Então, você pode ali armazenar a safra do seu vizinho, né, de um produtor rural que esteja ali próximo. Então, você passa a ter uma barganha ali de prestação de serviço, né? Você armazenou ali 70 mil sacas, sobrou espaço para 30, você pode prestar serviço para terceiro, entendeu? Muita gente faz isso. Isso. E até eu acabei de compartilhar aí, pessoal, um e-book que a gente fez no trabalho, justamente se vale a pena construir o meu próprio silo, tá? E ali a gente traz algumas abordagens, tá? Que acho que podem auxiliá-los aí nesse sentido, tá? Então, podem baixar esse material para vocês terem acesso ali. E um dos itens também ali que você chegou a citar, sobre os benefícios, né? Uma questão que é muito característica, agora a gente está num momento, numa pressão de baixa nos preços, né? Mas mesmo assim, você ainda tem uma diferença daquilo que a gente chama de preço balcão, ou seja, daquilo que a própria cooperativa ou a trading está pagando, e o no mercado disponível, né? Então, esse diferencial de preço também, que eu já cheguei a ver gráficos onde você tem uma diferença muito grande. Então, se você tendo o seu armazém e ofertar um lote no mercado, você consegue preços melhores também, né? Com certeza. Então, o armazém nem sempre é para armazenar somente a sua produção, né? Se sobrar espaço, presta serviço para terceiros, né? Nós temos aqui alguns clientes que falam assim, bom, mas eu só recebo a minha produção, eu não presto serviço para terceiros. Aí eu falo, bom, existem algumas maneiras de olhar. Eu já acho que toda a produção que você põe lá dentro e você comercializa ela, a partir do momento que você vendeu, você já está prestando serviço para terceiro, porque o grão já não é mais seu. Com certeza. Tá? Então, inclusive alguns,
acabam virando depósito de empresas, porque ele vende um lote, a empresa fala que vai retirar isso em 15 dias, por exemplo, uma semana, não retira e ele não cobra armazenagem. Tá? E é uma possibilidade, inclusive, dele fazer receita. E, além disso, tem a retenção de quebra técnica, que é algo muito importante, que às vezes ele deixa de executar isso e vai deixando o grão e prestando o serviço de maneira gratuita para uma empresa, né? Não é o fato. Então, ele consegue alavancar recursos também. E falando nisso também, vou agora compartilhar um outro e-book aí com vocês, que é como aumentar o lucro do armazém, tá? Então, o e-book está disponibilizado aí para vocês participarem, tá? Não sei se você quer... Show de bola. Alguma coisa que o pessoal colocou ali? Ou conseguimos, de maneira... Se a gente pudesse resumir, então, sondagem, Hugo, consegue fazer assim, quais seriam os pontos só para a gente amarrar? Sondagem, né? Eu chamaria de viabilidade locacional, né? Para a gente saber Perfeito. Se aquele local ali tem viabilidade. Porque muitos produtores, João, tem a fazenda ali e ele já cria na cabeça dele um sonho de o armazém ser naquele local, né? Muito comum isso. Viabiliza, né? O cara cria um sonho na cabeça dele e fala, meu armazém vai ser aqui, né? Só que ele não sabe o que tem lá embaixo da terra, não sabe se tem viabilidade de energia elétrica, não sabe se o lençol freático está aflorado. Então, tem aspectos ambientais, aspectos, né, de energia elétrica, de locação, para avaliar se aquele ali é o melhor local. Então, viabilidade locacional, sondagem, licenciamento ambiental, tá? Eu vou até colocar um asterisco no licenciamento ambiental, porque é um procedimento um pouco demorado, não é tão rápido, né? Às vezes aí leva 1 mês, 2 meses, pode chegar até 3 meses. Então, é importante dar uma atenção, né, na parte do licenciamento ambiental. E, por fim, o projeto agropecuário, né, que é o projeto do banco, vamos dizer assim. Então, o passo a passo seria esse. E, claro, né, João, a garantia. A gente é impossível falar em financiamento sem falar em garantia. Tá? Sem ter o recurso, exato, perfeito. Beleza, bom, e para aqueles, enfim, tá aí os contatos do Hugo, quiserem entrar em contato, falar com ele justamente para poder explorar e aprofundar um pouco mais sobre detalhes de cada um, que aqui a gente acaba abrangendo de maneira mais genérica, né, Hugo? E obviamente cada um tem sua própria particularidade. Então, e aí quem tiver interesse em conhecer melhor, trocar uma ideia, pode me chamar aqui, a gente bate um papo. E se for o caso de fazer uma simulação, a gente faz também, sem problema. Tranquilo, perfeito. Bom, e aqui já caminhando, pessoal, então continue, a gente vai entrar daqui a pouco para fazer o sorteio, e até a gente falou, vocês construindo unidade armazenadora, pode contar com a Ciacon, que a gente justamente tem sistema que vai ajudá-los nesse processo, tá? Então a gente consegue gerenciar todo o controle do armazém de grãos com software completo e especializado para armazéns gerais, tá? Que vai desde um aplicativo, onde cada caminhão que é pesado gerado em romanês, vocês podem receber a notificação diretamente pelo celular de vocês, o cálculo e retenção de quebra técnica, controle e faturamento automático de serviço, pesagens automáticas. Então, a gente consegue ter todo esse processo aqui a gente está mostrando imagens aí do aplicativo, tá? Que ele é bem dinâmico, tem todos os romanês, as notificações, qual é a minha movimentação de estoque. Então, tudo isso a gente tem aqui dentro para poder auxiliá-los aí, seja como produtor rural ou empresas que lidam diretamente prestando serviço de armazenamento de grãos, tá? Bom, e aqui, dando aqui até o feedback, pessoal, sobre a nossa enquete aí, falando sobre quais desses países possuem mais armazéns de biofazenda, tá? Eu vi aqui que o Canadá não recebeu nenhuma nota. Então, nós temos aqui 13% votou que era o Brasil, 2% Argentina, Canadá 0%, Estados Unidos com 83%, tá? Bom, o dado que eu tenho aqui é de 2022, viu? E, na verdade, quem tem maior capacidade de armazenamento de grãos, mesmo não sendo um extraordinário produtor de grãos, tá? É o Canadá, viu, gente? Então, ninguém votou no Canadá. Canadá tem 85% de armazenamento nível fazenda, tá? Estados Unidos sempre leva o prêmio, né, João? Exatamente. Estados Unidos tem 65%. Aquilo que você falou, né? Lá o pessoal se preocupa muito com ser dono do grão de fato. Exatamente. E conseguir armazenar dentro. E tem todos esses benefícios que você falou. Redução de custo, poder vender no momento certo, agilizar uma colheita, agilizar um plantio, principalmente segunda safra, né? Que a gente fala, quanto mais lá rápido... Nos Estados Unidos, o cara que planta 200 hectares, ele tem seu armazém. Tem para os 200 hectares, entendeu? Isso, tá? Então, em segundo lugar, é os Estados Unidos, 65%, Brasil, 40% é Argentina, viu, pessoal? E o Brasil está com 14%, deve ter subido alguma coisa, mas caminhando. Isso que a gente vem falando. Então,
por que é fundamental ter essas políticas públicas, né, Hugo? Com incentivo também de construção. É uma maneira, efetivamente, da gente sair desse impasse, porque a gente faz e planta, colhe muito bem, ninguém contesta isso, a nossa qualidade, a gente, como se diz, tem carregado o país nas costas, né, o agronegócio brasileiro, a gente balança comercial, enfim, gerando riqueza para o país, mas, por outro lado, a parte de infraestrutura, realmente, a gente peca muito. Tá? Já melhorou, como eu falei, mas esses 6 bilhões, a gente sabe que não vai ser necessário, precisaria de muito mais, talvez o dobro, mas já é um caminho, né? O país está caminhando para isso, então a gente chega lá. Exatamente. Bom, pessoal, então os e-books ali estão compartilhados. Hugo, você tinha falado, podemos disponibilizar esse material para o pessoal, né? Inclusive, sim, vai estar os contatos de vocês. Vou compartilhar agora, viu, pessoal? Então, já disponibilizei os 2 e-books, tá? E agora compartilhando a apresentação que a gente usou aqui hoje, tá? E aqui, para finalizar, então, pessoal, eu gostaria de convidar a Josi para fazer o sorteio aí, para liberá-los já nessa nossa terça-feira, agradecendo aí, fiquem aí até o final para verificar quem que é o sortudo da noite. Josi, se tiver, deixa eu verificar aqui. Eu também estou concorrendo, João, ou não? Não, aí depois a gente vê como é que a gente disponibiliza um para ti. É só, assim, agradeço. Esse é para quem está na audiência aqui. Deixa eu ver aqui. Minutinho, pessoal. Opa, boa noite. Opa, já chegou aí. Josi, tudo bem? Como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem? Boa noite, Ferreira. Boa noite, Hugo. Boa noite. Bom, beleza, Josi. Então, os recadinhos aí, explicando aí para o pessoal, enquanto eles vão baixando a apresentação que a gente usou aqui hoje, tá? Então, falando, a gente vai ter o sorteio aqui desse chapéu, o kit churrasco aqui da Seacom, tá? Aqui só colocando com garfo e faca, personalizado, a squeeze e o café, a xícara. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos realizar o sorteio, tá? Conforme o Ferreira falou, de um kit churrasco mais um kit Seacom. O sorteado, ele deve estar presente aqui na sala, então assim que sortear o nome da pessoa, levanta a mãozinha aqui, fala que sou eu, que a gente vai estar solicitando os seus dados e enviando o brinde para você através dos correios, tá bom? E é isso, agradecer a presença de todos, vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente dar início aí a esse sorteio do webinar. Perfeito, vamos lá, ver quem é o sortudo aí da noite. Beleza, vocês já estão vendo a minha tela do sorteador? Já. Ok, então, boa sorte a todos. E a sorteada da vez é o Stefan. Stefan da Saur. Saur. Tá? É isso aí. Então, empresa aí de tombadores de grãos. Vamos ver se agora não sei se pode ser o Stefan ou a Stefan, não sei. Vamos ver. Pronunciei. Vamos ver, dá um tempinho para ver se pronuncia aí. O pessoal aqui elogiando, viu? Enquanto o Stefan aí, Stefan não aparece. Obrigado, pessoal, aí é isso, o intuito viu, pessoal, é justamente trazer conteúdo que seja relevante, tá? Então, é importante para nós agregar como se diz, João, para encarar um financiamento desse, precisa de coragem, né? E a gente está aqui para encorajar o produtor rural, dizer que é uma boa opção. Isso. E que tem viabilidade para isso. Exatamente, tá? Bom, apareceu aí, Josi. Apareceu? Stefan tá aí, já se manifestou. Opa, beleza. Então, eu vou deixar o meu número aqui de WhatsApp. E aí, Stefan, você pode nos chamar aqui, que eu vou estar pedindo os dados para poder estar enviando o seu brinde, tá bom? Vai aparecer aí como João Ferreira. Só estou entrando com o mesmo usuário dele aqui, mas o WhatsApp tá aí já. Beleza. Show de bola. Pessoal da Saur participando aí. Inclusive, tem um amigão já há bastante tempo da Saur, que atende aqui o Centro-Oeste aqui, o Bruno. Então, Saur aí também dentro da cadeia do agronegócio. Então, a gente faz justamente esses eventos para poder agregar para vocês, viu, pessoal? Então, primeiramente, agradecer a você, Hugo, pela disponibilidade, pela explanação, pelo profissionalismo, enfim, agradeço em nome de toda a equipe Seacom aí. Valeu demais, espero que futuramente... Eu que agradeço pelo convite aí, sempre que precisar, estamos à disposição. Perfeito, beleza, é isso aí. Então, agradecemos a todos. Josi, obrigado aí, agradecendo no seu nome para que o evento aconteça. Tem muita gente trabalhando aqui por trás.
de fato, e agradeço aí todos, pessoal, uma ótima terça-feira para vocês, e até o próximo evento, que já temos marcado, né, Josi? 31/8. 31/8, isso aí, pessoal. Isso, muito obrigada depois a pela gente presença de avisa. todos. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa Forte noite. abraço. Boa noite. Até mais.